Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a última edição do Opinião Litoral deste mês de fevereiro, a edição desta terça-feira. Vai analisar as notícias com você o advogado Roberto Mohamed, que é comentarista do programa. Mohamed, na semana passada a gente conversou aqui que aquele sistema de metas da inflação não serve para nada. Em 20 anos, só uma vez a meta foi uma ficção, né? Foi alcançada. E nessa semana, curiosamente, por coincidência, os economistas estão discutindo a revisão desse sistema, que não funciona, que nunca funcionou desde que foi criado em 99, né? Desde que foi inserido no Brasil em 99, porque a criação não foi aqui. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Eu acho que você vai entender perfeitamente o que eu vou falar agora. A meta de inflação, assim como o teto de gastos, foi ideia de economistas. E às vezes os economistas, e eu tenho vários amigos economistas, não entendem e se revoltam pela entrada maciça de engenheiros no mundo financeiro e econômico. E você vai entender a explicação que eu vou dar e acho que você vai concordar comigo. A grande maioria dos meus colegas engenheiros trabalham no mercado financeiro ou na direção de empresas. Exatamente. E por que isso? Se diz normalmente, o economista tem mania de falar isso com desdém, de que o engenheiro pensa de forma cartesiana. Mas, na verdade, o engenheiro é objetivo. Enquanto as pessoas podem achar, e aí você olha para o passado e vê por que os economistas estão perdendo terreno. Primeiro, a economia é da área de humanas, economia, administração, ciências contábeis, eu nunca entendi muito por quê. O economista é o teórico que se arvora a dizer que planeja o futuro. Só que com fórmulas que precisam ser testadas. Só que como ele planeja o futuro, essa fórmula nunca é testada, porque ela não chega, porque quem administra o presente é o administrador de empresas. Eles dizem assim, o contador escreve o passado, o administrador administra o presente, o economista planeja o futuro. Isso é uma piada. E eles estão perdendo terreno para os engenheiros no mercado financeiro e na administração das empresas justamente por isso, pela falta de objetividade, de ficar tentando morder o próprio rabo. A meta de inflação, assim como o teto de gastos, jamais vão existir. Primeiro, o teto de gastos é uma aberração, porque ele amarra o orçamento. Digamos que o país tem um superávit, não foi o caso do Brasil, mas tem um superávit na arrecadação de impostos, motivado por um crescimento econômico. O teto de gastos teria que ser revisto anualmente. Esse é o grande problema, porque eu posso gastar de acordo com a minha receita. E administrar um país, e aí a gente vê, por exemplo, o grande problema do discurso de um partido como o Novo, não é administrar uma empresa. Porque se uma empresa recebe menos do que ela gasta, ela quebra. Um país não quebra. Qual é a maior dívida interna e externa do mundo? Os Estados Unidos. E são a maior potência econômica do mundo. A China tenta, mas quem manda no mundo? É preciso entender isso. A China é uma potência por um motivo muito simples. O sistema tributário chinês é totalmente diferente do resto do mundo. Porque lá não existe a livre iniciativa pura. É um capitalismo de Estado. Ela é comunista na política e capitalista de Estado na economia. O Estado é sócio de todas as empresas. Então, Paulo, ele não precisa cobrar imposto, porque ele tem dividendos. Ele tem a parte do lucro dessas empresas. O sistema chinês funciona de outra forma. O Estado é teu sócio. Na verdade, no mundo inteiro o Estado é sócio das empresas, mas na China isso é aberto. Então não é caracterizado como tributo, é como parte do lucro. Então o custo dela já cai desesperadamente. E tem uma outra coisa. Todo mundo fala da China como modelo, só que eu duvido que um país como o nosso,
ou os Estados Unidos, ou os países europeus, queiram ter um sistema trabalhista como o da China. O salário mínimo chinês é muito menor que o nosso, que o brasileiro. Por quê? Lógico, lá ninguém paga plano de saúde, o Estado dá. Ninguém paga escola particular, o Estado dá. Ninguém paga faculdade, o Estado dá. Isso é o regime comunista. Mas a China conseguiu fazer com que tudo isso fosse viabilizado por este enorme lucro que ela recebe das empresas da qual ela é sócia. Estamos falando do Estado chinês. A gente tem que ter inveja deles? Lógico que não. A gente tem que buscar ser igual? Não, é lógico que não. O nosso modelo não tem sombra de dúvida, é um modelo europeu e um modelo americano. E sempre foi. E o problema é que o Brasil às vezes não se decide para onde vai. A gente tem um modelo previdenciário de saúde que é europeu, só que a gente quer ter um capitalismo como os Estados Unidos. A gente não consegue. Fora o fato de que a nossa esquerda vive no mundo da lua. A meta de inflação acaba alimentando a especulação que economista adora. E engenheiro detesta. Mais uma prova de por que eles estão perdendo terreno. Se o governo coloca uma meta realista de inflação, Paulo, ele mesmo está reconhecendo, no momento que ele fixa a meta, ele está reconhecendo que ele é incompetente. Se o governo diz, olha, a inflação vai ser 6%, o mercado vai cair de boca aberta. Falou, como assim? Você está reconhecendo que a inflação vai chegar a 6%. Você destroça a economia. E o que é pior, aquela inflação inercial, que é aquela provocada pelo medo do comerciante, toma conta do mercado. Se você coloca a meta muito baixa, você vai ser chamado de lunático, e quando a inflação bater essa meta e passar, você vai passar a imagem que você é incompetente e que você não conseguiu cumprir aquilo que você planejou. Ou seja, ela não serve para nada. A não aquela ser... história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho ela come. só serve para alimentar a especulação e para fazer com que o mercado demonstre de forma mais concreta a sua insatisfação. Ora, com o governo, ora com a economia, a condução econômica. Estamos falando de política e economia. Duas coisas que estão ligadas, mas que são diferentes. Mas você esqueceu de uma hipótese, de uma meta de inflação realista e alcançável. A realista sempre vai ser considerada excessiva. Por quê? Porque a inflação não se prevê. Inflação se combate. Mais importante que a meta do teto da inflação é o combate à inflação. Como é que você combate a inflação? Eu já disse aqui, o André Roncalha, por exemplo, ele tem um ponto de vista, mas acompanha mais ou menos a posição ideológica dele. Eu acho ele brilhante, mas acompanhando das posições políticas do André. O problema do Banco Central, e eu disse aqui que os ataques ao Roberto Campos Neto foram feitos da forma equivocada e pela pessoa errada. Não era ele que tinha que ter feito, o Lula. Juros altos são o remédio para a inflação de mercado. Ou seja, a gente chama de inflação por demanda. Quando o mercado não consegue suprir a produção, as fábricas, a indústria, o agronegócio não conseguem suprir o mercado das mercadorias em quantidade suficiente para atender a necessidade de compra, ou seja, a demanda da sociedade. Aí você tem a inflação de demanda. Essa você combate com juros. Por quê? Você tem que frear o consumo para que a demanda se ajuste à produção, para que você combata. Assim que se combate a inflação com juros. Mas esse remédio do juros só serve para um tipo de inflação. A inflação de demanda. A sociedade, o mercado consumidor quer mais do que tem. É óbvio. Aí você vai ter os preços aumentando. Quando essa inflação, a brasileira, não é motivada por demanda, porque não é, as pessoas não estão comprando, olhem o Serasa. Voltou a inadimplência a aumentar. Tanto que os bancos vão começar a fazer acordos, aí aquelas campanhas de acordo de novo agora em março. Nós temos uma inflação que não é de demanda. A nossa inflação está sendo provocada pelo motivo contrário.
O preço do a nossa âncora cambial, que não existe mais e que deveria existir, é que fez isso. Por quê? O governo brasileiro, de tão incompetente, desonerou vários setores da economia, só que esqueceu de que os impostos reguladores poderiam controlar esta opção do produtor, principalmente produtor rural, em relação ao mercado externo. Com o dólar a 5,50, Paulo, e o euro a quase 6, é lógico que eu vou vender milho para a Europa. Eu vou vender milho para os Estados Unidos, eu vou vender milho para a China. Eu vou vender soja lá para fora. Eu vou vender carne lá para fora. O que vai para o mercado brasileiro, sobra. E o que vai para o mercado brasileiro é feita uma conta em relação ao preço internacional. É lógico que vai subir. A inflação é por demanda? Não é, as pessoas não estão podendo comprar carne aqui. O combustível, nós já dissemos aqui, foi feito um acordo para que as ações contra os acionistas, movida pelos acionistas da Petrobras nos Estados Unidos fossem arquivadas, e o Temer dolarizou os custos da Petrobras. O combustível disparou. O erro foi esse. Por quê? Porque a conta dos acionistas já foi paga há muito tempo. E no momento em que o problema quando se fez este acordo foi não negociá-lo da seguinte forma: quando nós recuperarmos com os dividendos os prejuízos que vocês sofreram, nós voltamos ao normal, status quo anterior. Qual era? Nosso petróleo é produzido em real, portanto, os custos são em reais. E não se deveria ter sucumbido ao canto da sereia de que é mais barato trazer diesel e gasolina de fora, porque nós temos capacidade de refino. Mais custos em reais, menos custo em dólar. Teria refreado o preço dos combustíveis. Isso é que pressionou a inflação. É juros altos que vão resolver? Não. Era inteligência. Inteligência que não houve. Era vontade política. Vontade política que não houve. E tem um segredo que parece que todo mundo esquece. Inclusive eu falei aqui na época, no dia, que o Canal Livre entrevistou o Ciro, aquele apresentador, o loirinho de cabelo curto. Você gosta dele? Eu não gosto. O Schiller. O Schiller. Chegou para ele e falou que ele estava sonhando quando ele disse que era só fazer os custos da Petrobras em reais. Ele estava certo. Ele estava certíssimo, Ciro. No momento em que a gente começa a fazer com que a economia trabalhe em reais, a gente consegue chegar lá. Só que agora, com o combustível no preço que está, é muito difícil você conseguir retornar, Paulo. Não deviam ter deixado acontecer. E isso eu falo, foi a grande incompetência do senhor Paulo Guedes, porque o Bolsonaro talvez tivesse endossado o que ele queria fazer, mas o Paulo Guedes prestou atenção nesse segredo que eu ia falar aqui e que parece que as pessoas esquecem. Quem mais recebeu dividendos da Petrobras durante os 4 anos de governo Bolsonaro? O governo federal, que é o maior acionista. E esse dinheiro entrava como verba extra-orçamentária. Que as pessoas também ficam falando de orçamento e esquecem. Orçamento fala de ele é feito com valores previsíveis para um ano inteiro que vem pela frente. E com um cálculo de inclusão da inflação. É uma das utilidades da meta de inflação, é indexar o orçamento. Ora, se a Petrobras vai dando lucro, o maior lucro da história, ano após ano, esse dinheiro entra sobrando no orçamento, porque ele não está na receita prevista. E aí o governo podia fazer o que queria com ele. Esse é o segredo pela qual nunca fizeram o que tinham que ter feito. O país ficou dividido entre o Lula e o Bolsonaro, entre um grupo conservador, um grupo chamado mais de progressista, e essa divisão perdurou depois da eleição. Ontem, 2 episódios que a gente vai comentar depois do intervalo mostram bem essa dicotomia, essa diferença, essa divergência ideológica, prática em tudo. Num deles, o presidente Lula recebeu a vacina bivalente aplicada pelo vice Alckmin, o médico. E aí a gente lembra do Bolsonaro dizendo que a vacina dava AIDS, perguntando para o jornalista, vou comprar onde? Na casa da tua mãe? Eu vou comprar a vacina? Essas histórias todas, se recusando a tomar vacina, comendo na rua nos Estados Unidos, né? Uma postura completamente diferente entre o Lula e o Bolsonaro.
E o outro, lógico que guardadas as proporções, porque são decisões muito diferentes, mas o governo Lula decidiu reonerar os combustíveis. Numa medida provisória no começo do ano, ele manteve a desoneração do final do governo Bolsonaro e ontem decidiu reonerar principalmente os combustíveis fósseis, o diesel, a gasolina, o álcool num patamar abaixo. Enquanto isso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi ministro do Bolsonaro, anunciou uma redução tributária. Então, o governo federal onerando, o governo estadual reduzindo o tributo. Depois do intervalo. Voltando com a opinião eleitoral desta terça-feira, tem um embrulho aí para o Mohamed comentar, que são essas diferenças, né? O Lula se vacinando pelo Alckmin, o Alckmin aplicando a vacina, né? E o Bolsonaro, a gente lembrando, vou comprar vacina onde? Na casa da tua mãe, comendo num cercadinho lá nos Estados Unidos, na rua, por não ter tomado vacina. Nem se sabe, né, se tomou, porque ainda não foi derrubado o sigilo do cartão de vacinação dele. E o outro, essa reoneração, a gente pode falar assim, dos combustíveis pelo governo federal e a redução tributária no governo estadual para setores da saúde, da indústria e do comércio. Paulo, a gente precisa também entender que às vezes a demagogia está meio que explícita, né? Eu entendo que o Lula tem um plano específico em relação aos combustíveis. E foi o que fez com que o Haddad conseguisse convencê-lo a fazer a oneração dos combustíveis. O olho do Haddad nessa questão é para o déficit ou superávit do país, porque isso significa mais ou menos 50 bilhões de dólares. Mas o Haddad, nesse ponto, está jogando casado com a nova direção da Petrobras e a determinação do Lula em relação à Petrobras, que é terminar as refinarias, aumentar a capacidade delas, chegar à produção plena de diesel e gasolina. Nós somos autossuficientes. Se todas as refinarias da Petrobras produzirem na sua capacidade máxima, a gente não importa mais diesel e gasolina. Se não me engano, Paulo, a gente só teria que importar querosene de aviação. Mas nafta, gasolina, diesel, nada disso nós teríamos que importar. O Brasil sempre produziu o suficiente para o seu consumo. O segundo passo, porque eu só posso fazer esse segundo passo depois da recuperação da capacidade de refino, obviamente é rever o acordo da Petrobras de paridade internacional, já que todos os custos são em reais. Então, o Haddad está jogando dentro desse planejamento total. Ele está certo, não está errado não. É um ano difícil pela frente, mas é um ano em que há condições da Petrobras recuperar essa capacidade. O problema, Paulo, é que a Petrobras, por decisão dos seus acionistas, não está investindo nada. Por isso que ela dá um lucro absurdo também. Porque ela não reinveste nada. Se ela reinvestir, ela tem condição, ela vai valorizar as suas ações do mesmo jeito, mas aí ela termina as refinarias e consegue atingir a sua produção máxima. Esses movimentos são necessários. Agora, o Tarcísio vai realmente conquistar um elogio enorme meu quando ele começar a rever o aumento da carga tributária no governo Dória, que foi doentio. Gente, foi doentio e um tiro no pé. Aí a gente às vezes fica questionando, ele fez a vacina e ninguém achou legal, né? Eu falei, lógico, porque o resto que ele fazia. O Estado de São Paulo nada em dinheiro. O Dória fez paulatinamente um aumento da carga tributária absurdo. Eu vou dar um exemplo de como isso afeta toda a cadeia produtiva. São Paulo é o berço, a casa da indústria automobilística. A indústria automobilística, no Brasil, foi a responsável pelo processo de industrialização do país. Começa com Juscelino e no governo militar chega no ápice. Depois disso ela começa a estacionar até que no governo Fernando Henrique e no governo Lula, quando o Lula editou o marco da indústria automobilística, era no sentido de recuperá-la.
Aí o que vem o Dória e faz em plena pandemia, ô Paulo? Aumenta o ICMS do carro usado. Aí todo mundo vai falar, o que isso tem a ver? Tem a ver com tudo. Porque esta decisão do Dória provocou uma situação de paralisação da indústria automobilística de forma cruel. O movimento de carros usados, ele é sempre da seguinte forma, quem compra o carro zero é o cara que comprou o carro, ele só compra carro zero. Então ele pega o seminovo, leva na concessionária, dá como entrada e paga a diferença. É isso que movimenta carros no mundo inteiro. O mercado americano não é assim, mas porque eles têm um sistema de crédito e de financiamento completamente diferente do nosso. O americano paga menos de 10% linear ao ano quando vai financiar um carro. Ele não precisa necessariamente que alguém pague alguma coisa no carro dele. Tanto que nos Estados Unidos, as concessionárias de automóveis não compram carros usados. Você vende em outro lugar para comprar o seu carro zero. O mercado americano funciona de outra maneira. O nosso mercado sempre se baseou na troca do carro pelo novo. Quando o Dória aumenta o ICMS, a loja se vê obrigada a jogar o preço do seu usado lá para baixo, dificultando a compra do carro zero. Então vejam bem que uma canetada de um governador em cima de um mercado que muita gente pode considerar, qual o problema? Quando ele passou o imposto era irrisório e ele joga para 7%, ele paralisou a troca de automóveis por carro zero. Foi isso o efeito que ele provocou. Porque você não consegue mais vender, você tem que ir para o mercado paralelo, esperar vender teu carro. Houve um momento, quando faltou peças e estava faltando carro zero, como é fruto da pandemia, que o mercado de usados ficou aquecido. Mas já passou. Porque todo mundo sabia que ia normalizar o fornecimento de peças. E aí o que você tem hoje no mercado? Um mercado parado. Tenta vender um carro hoje para você ver se é fácil. É justamente por essa falta de inteligência que a gente chegou num reflexo no maior estado da União que tem que ser corrigido. O governador de São Paulo teria que pensar em algumas coisas que dependem do Congresso Nacional, mas que eu não entendo por que não passam no Brasil. Todo mundo fala em justiça social, Paulo. E tem um projeto da Tabata que eu acho que alguém copiou e fez igual, mas o projeto original é da Tabata e ela foi malhada por isso na época, e ela foi brilhante, que é o de tributar, aumentar a base de cálculo do IPVA dentro do próprio espírito da lei, não precisa nem mudar de nome, porque eu já expliquei que veículo automotor não é automóvel, de fazer IPVA incidir sobre helicópteros, lanchas, navios, jatinhos, aviões turbo-hélice. E aí ela foi criticada. Pô, o valor desses veículos, aí todo mundo vai dizer, mas quem tem helicóptero, ele está registrado numa empresa de leasing americana. Isso você corrige de forma simples. Navios também tem bandeira de outro país. Para navegar no Brasil, tem que ter registro. E tendo registro, vai ter que pagar IPVA. Acabava o problema. Acabava o problema. É uma simples alteração na lei complementar. É uma mudança na base de cálculo, na hipótese de incidência, que a gente chama, do IPVA. O fato gerador do IPVA é ter qualquer tipo de veículo automotor. Lancha, helicóptero, jatinho, turbo-hélice, navio, avião. Acabou. Basta uma alteração da lei. Aí sim, o governador pode diminuir o ICMS sobre os veículos usados e até estendendo para tudo isso. Por quê? Porque ele está compensando, cobrando de quem pode pagar. O cara que tem uma lancha, não é justo que o cara que tem um Palio pague IPVA e o cara que tem uma lancha de 50 pés não pague. Mas essa é a realidade brasileira. E a vacina? A questão da vacina, eu acho que quando a gente fala que o Bolsonaro perdeu para ele mesmo, e esses bolsonaristas ignorantes ficam na porta de quartel pedindo golpe,
Ora, se o cara perdeu para ele mesmo, ninguém tem que estar pedindo nada. Quem colocou o PT de volta no poder foi o Bolsonaro pela sua incompetência, Paulo. Ele podia ter saído da pandemia como um herói. Ele preferiu sair como o idiota que ele saiu. E até hoje é, porque tem gente que até hoje não toma vacina. Por quê? Porque se inspirou no mito. Agora, a campanha de descredibilização da vacina não é uma exclusividade do Bolsonaro. Ela é uma campanha mundial que no Brasil foi adotada, digamos assim, pelo Bolsonaro. Né? Trump... politicamente, né? Trump, o presidente do Azerbaijão, quem mais estava com ele? Existe aquele miolo do mapa dos Estados Unidos. É o Trump, mas aquele miolo é o que votou no Trump, são os trumpistas, que são a versão americana dos bolsonaristas. A diferença lá é que eles não vão para a porta de quartel pedir golpe militar, porque para a sociedade americana é impensável a intervenção das suas armadas americanas. A gente já explicou aqui que o conceito, por isso que o Lula fala bobagem quando fala que vai criar uma Guarda Nacional. O conceito de Guarda Nacional americano é completamente diferente do que as pessoas pensam aqui. Guarda Nacional lá é estadual. A Guarda Nacional é a versão deles da PM. É diferente. E por que isso? Os Estados Unidos adotam uma versão moderna da legislação romana que proibia as legiões de Roma de entrarem na cidade de Roma. Era uma forma de... E Júlio César foi lá e falou, cala a boca, vou entrar, tomar o poder e vai todo mundo para o inferno. Porque é justamente para evitar isso. Então, essa tradição romana foi copiada nos Estados Unidos. Lá, quando você vê os caras com cap, com capacete e tal, eles não são soldados. Não é o exército americano fazendo alguma coisa numa catástrofe ou intervindo. São as guardas nacionais que estão sob comando dos governadores dos Estados Unidos. O exército americano não pode atuar no território americano. Assim como a CIA não pode atuar no país. A CIA não pode praticar nenhum ato. É lógico que ela faz, sem ninguém saber, mas a CIA não pode atuar no território americano. Lá quem atua no território americano é a NSA, Agência de Segurança Nacional. É completamente diferente a forma como eles veem isso. Então é lógico que o trumpista não fica na porta de quartel pedindo golpe militar. Mas o brasileiro, já é subdesenvolvido, fica pedindo tutela para alguém fardado porque ele é incapaz de fazer o que ele tem que fazer. Ora, se o Bolsonaro tivesse sido minimamente competente, ele teria saído como herói na pandemia, Paulo. Mas ele só ouvia os ignorantes do lado dele e falando as bobagens que ele falava. Se ele tivesse tido um ministro da Economia corajoso e competente e tivesse tido a clareza de deixar de ser ignorante na presidência do país, a exata noção do que é ser presidente, ele certamente teria sido reeleito e o PT não voltaria ao poder. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho, fica aí com a gente. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta terça-feira, é uma terça-feira com preocupação, porque depois de toda aquela tragédia que se abateu sobre o litoral norte na madrugada de domingo retrasado, foram registradas novas quedas, novos deslizamentos de barreiras no litoral. Paulo, tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, porque eu estou vendo que a imprensa não está... Fica todo mundo falando, o Estado isso, o Estado aquilo. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. O Acapulco, que fica dentro do Guarujá, que deve ter o quê aí? 1 quilômetro da praia de Pernambuco, encheu também. Até a casa do Neymar ficou debaixo d'água. O que aconteceu lá, e você vê que a maior parte das casas as tragédias, as barreiras que caíram, foi naquele pessoal que foi sendo expulso dos núcleos de Barra do Saí, Juqueí, Marizias, Boiçucanga, e colocado para trás, no pé da serra. A elite brasileira, quando eu falo aqui, falei várias vezes que a elite brasileira é medíocre, a elite brasileira acredita que consegue criar guetos.
Quando você olha o Acapulco, da forma como ele é feito, ele faz um porte Apache dentro do Guarujá, uma cidade que a gente sabe sofre com a violência. Eles acham que eles vivem num oásis dentro do Guarujá. Só que aí a maré encheu, o investimento no Acapulco é muito grande em saneamento, mas ao contrário de bairros planejados, como é o caso da Riviera, por exemplo, ele deságua no Guarujá. A rede do Acapulco vai até o muro. Do muro para cá é o Guarujá, é a Sabesp. O que aconteceu? Não deu vazão. É a prefeitura, na verdade. E aquilo parecia, não é aquilo na verdade ficava parecendo uma banheira, porque a água foi caindo e não tinha para onde ir. Porque o gueto, essa ideia de viver dentro de uma fortaleza, acaba gerando isso. O que aconteceu no Litoral Norte, isso tem 40 anos, foi um processo de... Aquilo era a região de caiçaras, de pescadores, que foram expulsos das suas áreas naturais. Expulsos. Normalmente, os caras que começaram essas cidades não são heróis. São bandidos, grileiros, que tomaram aquelas terras. Pouca gente sabe que a Mãe Bernarda, que é uma avenida em Juqueí, a Mãe Bernarda existiu. E a família da Mãe Bernarda era dona de metade daquilo, que foi vendido no bar da esquina pelo marido dela, colocava o dedo, recebendo mixaria pelo que ele vendeu. Existe uma história na tomada do Litoral Norte por esses canalhas que se tornaram empresários, os donos do Litoral Norte. Eram colônias de pescadores que passaram a perna nos colônios. Se dizia que o cartório de registro de imóveis de São Sebastião, isso há mais 50 anos atrás, tinha até folha em branco no livro de escrituras, para você escolher a data que você queria fazer. Na época, isso já nos anos 80, o Ministério Público fez uma ação, uma ofensiva em relação a esse problema de terra, mas não conseguiu resolver, até porque não dava. A quantidade de promotores e a verba do Ministério Público não era suficiente para fazer isso. Mas tentaram. Eu conheci promotores na época que tentaram fazer isso, moralizar esse sistema lá. Só que o que aconteceu? Essa população não ia abandonar aquela região. Eles foram para a margem esquerda da rodovia. Isso nós estamos indo de lá para cá. Direita, a praia, esquerda, a Serra do Mar. Cada vez mais perto da Serra. Cada vez mais perto da Serra. E cada um tem um nome. Por exemplo, Juqueí chama-se Sertão de Juqueí, que é a parte da margem esquerda. Barra do Una também. Barra do Una também. A tal Vila Saí fica no sertão. Que é o pessoal que trabalha para os milionários que tem casa, nem milionários, a classe média para cima, que tem casa em Juqueí, em Barra do Saí, em Camburi, em Marizias, em Boiçucanga. Esse pessoal foi indo cada vez mais para dentro, mas para fugir disso. Eu disse uma vez, lógico, eu não tenho pena de político, mas eu não invejo um cara ser prefeito de São Sebastião. É a cidade mais difícil de se administrar, eu acho, no Brasil. Você imagine ser prefeito de uma cidade onde você não tem nenhuma ligação com seus bairros, senão uma rodovia, que não é você que cuida, é o Estado. É o prefeito de São Sebastião. Esse homem é cobrado porque só tem uma viatura de polícia em Juqueí. Esse homem é cobrado porque a ambulância não consegue sair de toque-toque e chegar em Juqueí para uma emergência. Mas não é ele que administra Rio Santos, que tem uma pista que vai e uma pista que vem, e que já podia ter sido duplicada há muito tempo. Se dizia uma lenda de que as próprias pessoas que têm casa de praia não querem que duplique para isso. Não existe. O Estado nunca quis fazer porque não dá para cobrar pedágio. A Rio Santos, ela tem é difícil fazer isso lá.
Mas vocês vão dizer para mim, por exemplo, que o trecho que vai da Piaçaguera à Riviera, que é um dos trechos mais movimentados, já não podia estar duplicado há 20 anos? Claro que podia. Tem espaço para isso. Porque não precisa desapropriar nada, porque o trecho que vai ao lado da rodovia, ele é todo já do DR. E com detalhe, não tem... Aí vem, o Ministério Público não deixa. Aquilo é mato. Mato. O bosque nativo está para lá do lado da rodovia. E você tem hoje uma técnica que foi usada na Imigrantes, que é de fazer túnel. O túnel não fere a vegetação da serra. E a gente sabe que tem inúmeros trechos na Rio Santos que poderia ter uma pista dela duplicada, feita por túnel. Agora, o prefeito de São Sebastião, não estou defendendo novamente, o prefeito de São Sebastião ser crucificado, porque deixou as pessoas irem morar em área de risco, porque ele não investe nos bairros dele. Ele não tem acesso aos bairros dele. Ele não consegue ter acesso. Por isso que tem, você viu, eu cheguei, a CNN foi demais, né? Já não bastasse há um tempo atrás a CNN dizer que o Equador não fazia parte da América do Sul, eles estavam chamando as praias de São Sebastião, que são bairros de cidades. Olha só, porque o próprio pessoal de São Paulo parece que não tem noção de que é uma cidade só, mas ela é uma linguiça que vai da divisa com Bertioga até a divisa com Ubatuba. E que sofre o mesmo problema que Mongaguá, que não tem área para crescer, porque metade de Mongaguá é área ambiental. Aí como é que você vai crucificar o prefeito que não consegue, não é que nem gerar receita, porque receita ele tem, mas ele não é ele que manda na cidade dele. Ele não consegue construir uma casa popular. Eu vi ele dando entrevista na Bandeirantes. A CETESB está enrolando há anos para dar autorização para fazer um núcleo habitacional, porque tem medo que o Ministério Público vá lá e pare depois. Isso é uma das coisas, Paulo, que você sabe que eu sempre falo aqui. Eu acho um absurdo a legislação ambiental ter dado tanto poder ao Ministério Público. Eu não estou falando da instituição, eu estou falando que basta um promotor ser um eco-xiita, pronto. A região onde ele estiver não faz mais nada. A opinião de uma pessoa, se sobrepõe ao interesse e desenvolvimento de toda uma sociedade, de toda uma população. Isso é uma das coisas que tem que ser revistas. Não adianta crucificar prefeito, não adianta crucificar essas pessoas que estavam onde não deviam. Por quê? Porque eles não têm culpa. A culpa é do Estado, que não duplica a Rio Santos, porque ela é federal da divisa com o Rio para cima. A Rio Santos, no estado de São Paulo, é uma rodovia estadual. Para quem não sabe, ela foi estadualizada. É uma coisa que se prevê na legislação. Ela é administrada pelo DR, não pelo DNR. Só da divisa de Ubatuba com Paraty que ela é uma BR. Na verdade, ela continua sendo uma estrada federal, só que a administração da parte Estado. Paulista é do Estado. Nós conversamos aqui... Ela, na verdade, é uma rodovia estadual. De fato, ela é uma rodovia estadual, inclusive ela é uma SP. E São Sebastião, você tem razão, São Sebastião seria uma praia grande no litoral norte se as praias não fossem segmentadas, né? Exatamente, elas não têm comunicação. Praia Grande tem uma praia contínua. Exatamente. E o São Sebastião tem as praias, o que, aliás, fica muito bonito. A geografia é completamente diferente. A geografia é bonita, mas torna inadministrável a cidade. Por exemplo, para você ir para Juqueí... Você não vai por uma avenida, você vai pela estrada, que não é administrada pela prefeitura. Então o prefeito não pode fazer nada. E ele não pode sequer construir. Parece que tem um projeto que está há 5 anos esperando a autorização da CETESB para fazer casas populares para desocupar essas áreas. Ninguém falou disso. Eu vi tudo as críticas em relação à ocupação, só que ninguém foi lá na CETESB e falou, escuta, por que vocês não aprovam esse conjunto residencial que ia tirar essas pessoas que talvez estivessem vivas? Ninguém cobrou. Ninguém cobra o Ministério Público, que é o Ministério Público é o grande responsável por essas pessoas estarem em área de risco, porque ele não deixa fazer nada nessas cidades, tanto Bertioga quanto
São Sebastião. E eu vivo batendo numa tecla. Toda vez que eu olho, para quem já foi em Itanhaém, que por sinal é uma cidade que pouca gente sabe, tem um roteiro gastronômico maravilhoso, de restaurantes de frutos do mar, Taberna Basca, a Marina São Paulo. Vão visitar. Tem restaurantes de frutos do mar excelentes ali do lado do rio Itanhaém. Mas quando você olha no rio, aquela clareira onde ia ser o Parque da Xuxa... Essa Taberna Basca tem o Boquerones, né? Ela é muito, ela é muito sensacional, bom. uma delícia. E quando você vai e olha aquela clareira do que iria ser o Parque da Xuxa, você fica pensando, um promotor impediu o desenvolvimento da cidade. Tá bom, hoje podia nem ser mais Parque da Xuxa, mas talvez fosse um outro parque. A questão toda é, até quando a gente vai ter esse tipo de visão tão pequena? Porque não existe nada que polua mais e agrida mais o meio ambiente, Paulo, do que a miséria. A pobreza, a miséria, acaba com o meio ambiente. Não é você desenvolver uma região com critérios, com racionalidade e com bom senso, não com a opinião de uma pessoa, seja lá qual for o cargo dela. Com isso, chegamos ao final do Opinião desta terça-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed como comentarista, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanha a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, uma ótima terça-feira para você que você merece.